Você sabe quais são as possíveis origens da fibromialgia? Realmente não necessariamente existem contextos hoje em dia que se saiba informar ou afirmar que essa ou aquela causa no mundo científico em geral. Mas sim, existe possibilidades da existência de padrões emocionais no trazer esse sintoma à tona. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou o organizador do curso Origens Profissional, Origens Avançado, onde eu coloco então as bases da origem emocional dos sintomas físicos e emocionais do corpo e para que terapeutas possam compreender um pouquinho melhor na hora de atender os seus clientes, os seus pacientes e poder ajudá-los a compreender então de onde é possível causa dos sintomas emocionais deles. Sabemos que existem as possibilidades dos sintomas físicos, sim, nesse contexto da fibromialgia, de quedas, batidas, incidentes que podem deixar marcas e fragilidades para o paciente. Mas o que não se entendia muito bem é por que algumas situações de estresse, tensões tendem a piorar esses sintomas, essas alterações. Mas também existem aqueles pacientes que nunca viveram traumas, nunca viveram quedas ou batidas, que acabam mesmo assim apresentando esses sintomas. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho desses detalhes e como você pode compreender no teu paciente como podem surgir esses sintomas, essas alterações. Hoje se fala que para ter um diagnóstico desse contexto da fibromialgia são necessários dentro de 18 regiões do corpo. Quando você avalia o paciente, 11 dessas regiões elas têm que mostrar sintomas dolorosos. Então são regiões relacionadas à cervical, regiões aqui do corpo anterior. Claro que meu desenho não é aquelas coisas, né? Mas fica aí só para ilustrar. Então a região anterior das clavículas, regiões de cotovelo, joelhos, regiões posteriores de trapézios, regiões de escápula, regiões ali na sacroiliaca inferior lombar e regiões de quadril, assim como occipital, cervical alta. Então são regiões de pontos dolorosos que podem ser sentidos na hora da avaliação. Claro que alguns cientistas, mesmo que trabalham com esse contexto da fibromialgia, acabam olhando com outros olhos essa informação porque eles veem que todo paciente com fibromialgia tem alterações com relação ao sono, tem alterações com relação à parte emocional também, que às vezes não acaba sendo abordado, assim como também as fadigas que esses pacientes apresentam. Então, quando é olhado somente os pontos físicos, deixa de lado essa outra observação, que é interessante também na hora de diagnosticar o paciente. Saber que ele tem só vários pontos de dor não significa que ele tem fibromialgia também. Eu já tive pacientes que vieram só com uma dor, por exemplo, na região de trapézios e braço, que foi diagnosticado como fibromialgia. Ele não tinha os 11 pontos de dor, não tinha um processo emocional grande de alteração, mas mesmo assim era diagnosticado. Então, quando o paciente chega para você e com o diagnóstico de fibromialgia, olhe também se ele tem todos esses padrões que é relatado como possibilidade de fibromialgia ou se simplesmente foi um diagnóstico dado meio por cima, né? Que nem sempre é um diagnóstico preciso e tem que ser observado. Mas a gente pode observar da mesma forma com que eu vou falar um pouco para vocês. Sabemos também que os pacientes com fibromialgia têm muito frequentemente dores de cabeça, cefaleias, que acabam interferindo nos sintomas, nas alterações, porque vamos e convenhamos, né? Se um paciente está com dor de cabeça, tem uma tendência de ter uma desmotivação também. Ele não consegue realizar as coisas do dia a dia e acaba atrapalhando para ele seguir em frente no teu dia a dia, fazer as atividades de forma natural e normal. Isso estressa a gente, com certeza, ter uma dor de cabeça constante na nossa vida. Além disso, muitos dos pacientes apresentam distúrbios emocionais e psiquiátricos. Então, podendo ter depressões, podendo ter grandes ansiedades, até por isso que muitos dos pacientes acabam recebendo medicamento antidepressivo, porque como não se sabe muito a origem desse sintoma, é melhor trabalhar o emocional, porque se sabe que o estresse influencia. Então, tentando buscar esse equilíbrio emocional, há uma tendência, então, do paciente reduzir
esses sintomas. Então, por isso que se caracteriza, então, utilizar antidepressivos ou ansiolíticos para esses pacientes para equilibrar esse fator. Então, sabendo isso, que se é usado e se é observado que muitas vezes o estresse está diretamente influenciando o contexto emocional, a gente pode dizer que existe, então, uma origem emocional para esse sintoma. Só que o que não se sabe até então nos meios gerais aí da medicina, quando se trata esse padrão, que não é qualquer estresse. Existem estresses específicos relacionados a cada um desses sintomas. Então, quando nós vamos observar um paciente que tem uma síndrome, que é o síndrome fibromialgica, ele tem vários sintomas ao mesmo tempo. Então a gente não pode olhar como um paciente que tem só uma dor, por exemplo. O paciente chegou com uma dor no joelho somente. Então a gente vai observar somente esse contexto específico para orientá-lo sobre o que possa ter trazido aquele sintoma para esse paciente. No caso de síndrome, a gente vai olhar os vários sintomas, a conotação de cada um desses sintomas, para chegar a uma precisão melhor da história que esse paciente está trazendo para nós. Então essa conjunção, essa construção da história é o que a gente vai fazer durante a avaliação para que faça sentido ao que o paciente trouxe para você no consultório. Então vamos dar alguns exemplos aí de pacientes que podem trazer esse princípio de fibromialgia, de sintomas em várias regiões do corpo, ou mialgia, né, que é falado. Mas antes disso a gente precisa compreender que existem diferentes teorias com relação ao padrão da fibromialgia. Então, diferentes pesquisadores do entendimento das leis biológicas colocam diferentes possibilidades. A primeira possibilidade é baseada na nomenclatura. Então, se é fibromialgia, mia significa músculo, fibro, fibrose. Então, se há uma fibrose muscular, nós podemos entender que é uma fragilidade em músculo. Então, contextos de músculo, para o contexto das leis biológicas, é afirmado que há uma situação de autodesvalorização ou incapacidade. Sempre que a gente vai olhar para um órgão ou tecido, a gente olha para a função dele. É através da função que ele exerce que a gente vai começar a pensar se há uma lesão ou não. Quer dizer que aquela função não está sendo eficiente ou não está sendo utilizada da maneira ideal. Se a gente pensa em uma situação relacionada a uma dor aos músculos do braço, aos músculos proximais ou tendões proximais ao ombro, nós podemos pensar na função desses músculos. A função deles pode ser de aduzir e abduzir o ombro, então trazer o ombro para perto ou afastar o ombro ou o braço para longe de mim. Então existem funções diferentes baseadas em cada músculo. Se eu olhar para os músculos anteriores, peitoral, bíceps, eles servem para trazer o braço para perto de mim. Os músculos posteriores, eles vão ter uma tendência de eu afastar o braço, porque eu tendo a elevar, erguer para trás ou trazer numa abdução horizontal para fazer com que eu afaste o ombro de perto de mim. Então essa função desses músculos que vai me dar a conotação do que essa pessoa pode estar vivendo. Então, se de forma real o que eu estou vivendo é não ser capaz de exercer uma função com esse braço de maneira adequada, eu entro numa fragilidade nesse ombro, nesse braço, nessa musculatura. Então, eu posso ter uma sensação de função errada. Então, no meu trabalho, eu tenho que erguer algo e esse erguer algo faz com que eu tenha que ser eficiente nisso que eu faço. Então, eu tenho que erguer a carne e colocar em um parafuso no prego ou manter ela estendida ali, manter ela erguida. Eu tenho que fazer no exercício que eu faço eficiência trabalho. Por exemplo, se eu sou um esportista e eu tenho que ser eficiente ao jogar uma bola de basquete, eu tenho que ser eficiente jogar uma bola de handball. Aquela eficiência do movimento, ela tem que ser perfeita para que eu faça a cesta, para que eu faça o gol. Se eu não estou sendo eficiente nesse movimento, ou eu fiz uma jogada errada, ou num pênalti, ou num lançamento livre, eu errei e o nosso time perdeu naquele momento, eu me frustro com relação àquele movimento que não foi adequado.
E aquele movimento que não foi adequado foi desse movimento. Então esses músculos que tiveram a função desse movimento, eles podem entrar em frustração perante a emoção que eu senti daquele momento. E aí eles vão desencadear uma fragilidade em fase de estresse, mas nesse momento ainda sem alteração. Porque nesse momento de fase de estresse tem uma degeneração daquele tecido. Então há uma quebra de fibras musculares ou uma degeneração da articulação. Imagine, por exemplo, você fazendo uma academia. Se você vai fazer uma academia, tu vai puxar peso ali, tu vai erguer, tu vai fazer o exercício. Então, se eu estou fazendo exercício de bíceps, quanto mais peso eu ergo, mais o músculo está sendo exigido, mais ele tende a quebrar fibras musculares na fase de estresse, mas geralmente você não vai ter sintoma na fase de estresse. Entretanto, um dia depois já vem a dor, já vem a inflamação ali local, porque aquele tecido que teve uma quebra agora vai entrar em inflamação, vai ter mais sangue naquele local para que eu possa regenerar aquele tecido. E assim aumento as fibras musculares para agora eu ser mais capaz de erguer aquele mesmo peso da próxima vez. Então isso que acontece no real. Se eu joguei a bola e não fui eficiente, eu entro em frustração com relação àquele movimento que não foi adequado, eu entro numa quebra de fibras enquanto eu estou na situação de estresse, e quando eu saio de estresse tem uma inflamação no tendão ou na musculatura para que eu possa regenerar aquele tecido e tornar ele mais apto na próxima vez. Então esse é o processo habitual. Então geralmente com contextos musculares há uma inflamação então na fase pós-estresse, quando eu saio de estresse, e agora quando há uma cicatrização daquele tecido, dependendo se é um contexto mais longo de tempo que eu fico nessa frustração ou menor, ele vai ter uma cicatrização maior ou menor, causando fibrose quanto mais forte é o processo. Então imagine, se você está num processo de eu fazer sempre aquele movimento, eu erro, nunca acerto, nunca tá bom o suficiente, eu me cobro em cima daquilo e não tô dando resultado em cima daquilo, eu vou entrar numa frustração que está mais constante na minha vida. E se essa informação mais constante de frustração, maior o processo de degradação daquele tecido e maior a cicatrização daquele tecido quando eu saio do estresse. E aí, nessa cicatrização, ela pode deixar uns restos cicatriciais, uma cicatriz naquele local da musculatura, do tendão, que é chamado de fibrose. Então, aquela fibrose, quando é relacionada ao músculo, é chamado, então, de fibrose muscular. E a fibromialgia seria essa fase cicatricial desse músculo que vai gerar dor e uma tensão maior sobre aquela musculatura. Tá fazendo sentido para você? Tá ficando claro essas informações? Então, vem comigo, né? Quando tem esse processo, então, cicatricial, significa que o paciente já saiu do estresse, mas um estresse que foi longo ou que foi muito recorrente na vida dele. E aí vai gerando, então, todo esse processo inflamatório que altera esse tendão. Pode ser em qualquer tendão, qualquer músculo, dependendo da função. Então, se eu tenho uma fragilidade muscular em cervical, por exemplo, para que a gente pode pensar que serve a cervical? A cervical pode servir de uma situação de eu ter que, então, erguer minha cabeça, me deixar ereto, para eu conseguir enxergar tudo que está na minha frente. Mas, se eu tenho uma situação de incapacidade de exercer essa função, eu posso ter uma fragilidade nessa região cervical. Ou, voltando ao ombro, se eu tenho um contexto emocional agora, que eu me sinto incapaz, não necessariamente de fazer um ato de movimento físico, mas imaginariamente eu me sinto incapaz de usar o meu braço para trazer pessoas para perto de mim, porque meus filhos foram embora, mas eu queria que eles estivessem aqui. Meu filho está longe, passando por uma dificuldade, às vezes em outro país mesmo, e eu queria trazer ele debaixo das minhas asas porque eu quero protegê-lo. Então, simbolicamente ou imaginariamente, eu trago essa informação como se eu quisesse exercer essa função. E o como se para o cérebro não tem como se, é. Então, para o cérebro entende que eu realmente não estou conseguindo exercer aquela função muscular. E aí eu vou gerar uma fragilidade naquele músculo específico. A mesma coisa na cervical. Se eu estou vivendo uma sensação, por exemplo, não real, mas simbólica, de ter que baixar a cabeça a uma pessoa
que não me agrada, ao meu chefe que age de alguma forma que eu não gosto, a um colega de trabalho que eu não posso brigar com ele, não posso confrontar, mas eu tenho que baixar a cabeça para evitar grandes transtornos no trabalho. Ou em casa, passo por umas situações com meus pais, com meu parceiro, minha parceira, e eu às vezes, para evitar brigas maiores, eu baixo a cabeça ao que o outro está falando, mas eu me curvo a cabeça. Então essa frustração em ter que fazer esse movimento que eu não queria, mas eu tive que exercer, gera uma fragilidade nessa região. Então o cérebro não entende do real e do imaginário. Eu tive que baixar a cabeça a uma situação que eu não queria, né? Ou realmente eu tive que fazer esse movimento, eu não queria fazer esse movimento, mas eu tive que fazer. E aí essa fragilidade gera então essa propensão a um desgaste em fase ativa de estresse. Então enquanto eu estou sobre aquela situação do meu chefe, que eu me submeto, mas não concordo, eu entro numa degradação desse tecido específico, muscular ou tendão, e a hora que eu consigo, enfim, relaxar, porque eu saí de férias, aquilo já parou de me estressar, porque eu consegui lidar de uma forma diferente, eu saí daquele emprego, aí entra num processo inflamatório naquele local específico, e eu tenho então um processo de dor local naquela região. Então isso pode acontecer de uma região específica e depois eu tenho outro conflito em outra região, porque às vezes o paciente que vem com fibromialgia, não necessariamente ele tem os sintomas todos de uma vez só. Às vezes, em um momento ele tem um estresse, então a dor no pescoço começou há 20 anos. A dor no ombro agora, não, ela já começou há 10 anos atrás. A dor no joelho começou há 3 meses atrás. A dor nas costas, daí já faz uns 15 anos atrás. Então, se todos os sintomas não começaram na mesma época, não necessariamente vem da mesma situação. Só que se vai numa consulta e tem mais de 11 pontos desses 18 em alteração, se coloca que eles têm essa síndrome, mas não necessariamente na mesma causa, no mesmo processo. Aí é necessário trabalhar ponto por ponto desse paciente para entender o que cada ponto quer dizer. Agora, se o paciente chega com uma dor que começou tudo na mesma época, aí a gente já pode ligar um alerta que todos esses sintomas podem ser devido a uma mesma situação específica. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela vivia situações onde o esposo e o filho confrontavam frequentemente. Eles tinham situações de desentendimento, o esposo era mais rígido, o filho, aquele negócio de deixa a vida me levar. Então, na adolescência, às vezes não queria muito fazer o que o pai queria impor, não queria ajudar tanto em casa, e o pai ficava bravo, irritado, e a mãe naquele meio do caminho. Então, não sei se eu fico do lado do esposo ou fico do lado do filho. E aí ela ficava dividida, querendo sempre apaziguar situações, porque ela não gostava das brigas, das discussões. Então, nós podemos pensar que ela tinha um contexto de tentar dividir os dois, né? Então, talvez em algum momento ela teve que até segurar os dois para que o esposo não batesse no filho. Então essa frustração de incapacidade em evitar esse contato, esse combate, eu tive que apaziguar. Então eu tenho uma relação de fragilidade muscular com relação a esse movimento específico, onde ela tinha muitas vezes que se submeter àquela situação, ou seja, eu tenho que baixar a cabeça ao que está acontecendo, porque eu não aceito a forma que o esposo age, mas eu tenho que aceitar aquela situação para que não crie um problema para mim, ou não crie um problema maior. Eu não gosto, mas eu tenho que aceitar em alguns momentos. Às vezes ela poderia ter dor lombar, porque há uma sensação de que os discos intervertebrais servem para eu amortecer o impacto da coluna. Mas se eu não me sinto capaz de amortecer esse impacto, há uma degeneração do tecido discal. E nós podemos pensar no contexto simbólico e imaginário que ela queria amortecer o ataque do esposo para o filho não sofrer tanto. Porque às vezes ela poderia ver o filho chorando, ela poderia ver o filho agindo de algumas formas que ela poderia ter preocupações com ele. Então, se o marido ataca o filho fica meio depressivo, às vezes pode pensar em tirar a vida. Então, essa mulher ela tem que ficar no alerta de proteção nesse momento. Então, tudo é simultâneo, né? Então, eu quero apaziguar, baixo a cabeça a situação, e na coluna lombar eu quero amortecer o ataque do esposo para que não atinja o meu filho. Então, é como se eu quisesse proteger meu filho, eu quisesse dar suporte ao meu filho. E isso provavelmente num contexto de que ela tem que achar soluções intelectuais para aquela situação. Aí a musculatura
relacionado à região frontal, entra num processo, na região frontal da face, de tensão, porque eu tenho que pensar, eu tenho que racionalizar, eu tenho que achar uma saída. E se eu tenho que achar uma saída, eu não durmo, não é? Porque enquanto aquele problema está acontecendo, eu tenho que pensar. Então essa mulher pode ter insônia ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Lembra que sempre quando eu estou em fase de estresse perante essa situação, o sintoma não aparece? Mas por que não parece, Ivan? Porque se nós olharmos pelo mundo animal, se, por exemplo, uma raposa estiver fugindo de um lobo, ela não pode ter dor muscular enquanto está fugindo. Porque se ela sentir dor, ela vai mancar, ou ela vai parar, e se ela parar, ela vai morrer, porque o lobo vai pegá-la. Então, na fase de estresse, com um contexto de sobrevivência, eu preciso estar apto a atacar, fugir, resolver aquela situação. Então, nesse contexto musculoesquelético, não há um sintoma físico aparente. Mas, quando, enfim, a raposa pôde fugir daquele lobo, agora ela conseguiu dar conta, agora ela está em casa, ela está lá no ninho dela e está protegida, ela relaxa, mas aqueles tecidos e órgãos que estavam em fase de estresse na hora do escape entram em processo inflamatório. Da mesma forma, nós, como pessoas, nós também temos a fase de estresse e quando a gente consegue sair tem um processo inflamatório. Qual que é o problema na fibromialgia? É que essa pessoa perdura muitos anos na fase de estresse, então vivendo recorrentemente o conflito. Então, ou ela passa muito tempo sempre se estressando a situação, ou tem períodos de melhora, mas de reincidência do processo conflitivo. Então, aquele esposo com o filho, eles têm momentos que eles estão bem, estão se divertindo, conversando, está tudo bem. Mas dali a pouco tem briga de novo e a mulher entra no estresse de novo, entra no alerta de novo, e aí ela entra em estresse sem sintoma, mas apta a ter que resolver aquela situação que está acontecendo. Quando ela relaxa com relação ao esposo e o filho e vê que eles estão bem, aí ela acalma, mas o processo inflamatório aparece nos ombros, de querer proteger, apaziguar os dois, na cervical tendo que se submeter àquela situação, uma dor latejante de cabeça, uma dor lombar no contexto de ter que se curvar a não poder amortecer o impacto do conflito do esposo com o filho. Então todo esse processo pode vir ao mesmo tempo e ela pode se sentir mais cansada, desmotivada, porque quando há uma fragilidade nesse contexto de se eu tivesse feito isso, fez aquilo, se eu tivesse tomado uma direção, se eu tivesse falado para o meu esposo outra coisa que ele não ficaria bravo, se eu tivesse escondido o que meu filho fez, assim meu esposo não teria se estressado, aí eu entro numa fragilidade que gera uma baixa de cortisol e essa baixa de cortisol gera preguiça, cansaço, desmotivação. Ou pode ter uma alteração com relação a outros órgãos, principalmente o hipotálamo, que pode trazer uma fragilidade em alguns contextos de desânimo total, sem energia nenhuma, sem vontade de fazer as coisas. Então essa fragilidade ela pode estar associada a toda essa bagunça que essa pessoa possa estar vivendo, de desarmonia, desunião, desentendimento, onde ela se sente incapaz de poder apaziguar tudo o que está acontecendo. E quando o filho definitivamente sai de casa para ir trabalhar, para estudar, aí as coisas se acalmam, não é? Porque daí não está tendo aquele processo o tempo inteiro, mas aí ela entra numa queda de sintoma, porque o processo inflamatório ativa. E se ela é protetora, ela também entra em outro conflito, porque o filho saiu de casa, agora eu não sei como é que ele está, se ele está bem ou não está, eu não posso protegê-lo. Então é uma série, né? Eu falo que é uma bola de neve. Uma coisa vai levando outra e a pessoa acaba de um conflito entrando em outro, e enquanto não resolve nenhum, vai gerando um sintoma atrás do outro, gerando alterações. Além disso, essa mulher é protetora com a mãe, porque a mãe às vezes não está bem, passa por uma situação de saúde, fica preocupada. Então esse processo contínuo de preocupações, de alerta e tensões geram fragilidades, principalmente no contexto muscular de impotência ou incapacidade de realizar algo. Então eu me sinto incapaz e impossibilitado de resolver aquela situação com o parceiro e com o filho, então eu me sinto impotente, isso ativa alterações articulares ou musculares, então não necessariamente somente a parte muscular, mas articulações também podem entrar em inflamações, num contexto parecido nesse sentido.
Mas existem também crianças que podem apresentar a fibromialgia, quando principalmente ela se sente nesse alerta de também incapacidade, às vezes em apaziguar o pai e a mãe. Aquela criança que, por exemplo, tenho pacientes que lá antigamente o pai era alcoólatra, bebia, chegava em casa e mandava todo mundo sair correndo. Então todo mundo tinha que dormir fora de casa, às vezes tinha que sair correndo de casa. E essa sensação de estar sempre alerta, porque um perigo vai acontecer, numa impotência às vezes de proteger a mãe com relação ao pai, fazia com que essa criança estivesse num processo de sempre atenção e tendo que saber de tudo o que estava acontecendo para apaziguar. Se o pai chega sempre à noite e gritando, brigando e quebrando tudo, será que a noite é um momento tranquilo? Então, para essa pessoa, ela pode ter uma sensação que o entardecer é um alerta, por mais que ela não mora mais com o pai, por mais que o pai já faleceu, mas como na infância toda, esse horário da noite eu tenho que estar alerta por um perigo que pode acontecer, eu não tenho o dormir, o descansar tranquilo. Eu tenho que estar sempre ativo. Então entra numa hiperestimulação no sistema nervoso autônomo à noite, que eu vou dormir mais tarde, ou eu não consigo pegar no sono tão cedo. Tudo são possibilidades, tá? Cada paciente diferente do outro, viveu coisas diferentes e tem que se enquadrar. Mas aqui são possibilidades do que eu já vivi com alguns pacientes para conseguir você entender esse processo. Além disso, existem crianças que se sentem responsáveis em dar suporte aos irmãos. Eu já tive mulheres, por exemplo, que eram mais velhas, que tinham que cuidar dos irmãos mais novos, por mais que elas tinham 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade. E nessa infância ou pequena infância, não necessariamente ela se sentia apta a isso, porque ela poderia ver aquela criança chorando e se sentir incapaz de fazer algo para melhorar, porque ela poderia derrubar aquela criança, ela se machucar e ela se sentir culpada disso, e essa incapacidade em segurar entrava de novo em fragilidade muscular. Ou ainda, ela poderia se sentir confrontada ou atacada com relação ao pai que batia nela, ou a mãe que agredia ela verbalmente, por ela ter errado ou não ter conseguido proteger a irmã quanto deveria. E esse senso de responsabilidade traz um peso a mais para essa mulher ou para esse homem, que faz com que ele se exija demais. Ele tem que ser capaz, ele pode se autoagredir ou se autodesvalorizar quando não consegue exercer a função ou dar conta de algo. E aquela criança ela já pode apresentar alguns sintomas nesse sentido. Já tive crianças também com um contexto de separação dos pais, onde ela se sentiu impotente de evitar ou se sentiu até culpada, por mais que a culpa não fosse dela com relação àquela situação. Mas o pai e a mãe às vezes brigavam, discutiam, e ela sentia que, eu quebrei tal coisa, por isso que o pai ficou bravo e brigou com a mãe, mas ela não tem nem relação com ela. Às vezes era uma situação que o pai já estava estressado, a mãe já estava estressada com isso ou com aquilo, e fez com que ela entrasse nesse alerta de que eu tenho que andar na linha, ser certinha, não posso aprontar. E isso para uma criança, ou mesmo para um adulto, que eu não posso errar, estou sempre pisando em ovos, fico preocupado com o que os outros vão achar ou deixar de achar, gera um medo antecipativo. E aí vem a ansiedade, não é? Porque daí a pessoa fica sempre preocupada, com medo de errar, com medo de não dar conta, ou com medo de não ser capaz de proteger os outros, e isso gera tensões. Lembra? Eu falei das tensões em trapézio aqui. Então, quando a pessoa fica tensa nessa região, com preocupação. Geralmente, quando a gente vai observar o paciente, ele está sempre no medo antecipativo. É no medo do que pode ser que vai acontecer. Então, cria uma tensão que tem que estar no alerta de todas as possibilidades. E a cabeça, de novo, não para. Porque eu tenho que pensar em todas as saídas. Se acontecer isso, eu vou agir assim ou assim. Se acontecer aquilo, eu vou agir assim e assim. Se acontecer aquele outro, eu vou agir assim ou daquela outra forma. Cria um pensamento obsessivo sobre as situações que estão acontecendo. E a cabeça, então, tende a não desligar. E essa criança que está sempre no alerta, será que o pai e a mãe estão bem? Será que está tudo certo? Será que tem briga ou não tem? Ela está no colégio, mas ela não está pensando no colégio, ela está pensando em casa, porque ela quer saber se o pai ou a mãe estão bem. Então vem aquela criança que não tem foco, aquela criança que não tem concentração. E aí ela desfoca do ambiente, porque a prioridade para uma criança não é o colégio, a prioridade é a família. Se a família está bem, eu estou bem aonde eu estou e está tudo tranquilo, está sossegado. Mas se ela está preocupada lá com o que está acontecendo em casa,
ela vai estar lá, mas está no mundo da lua, porque ela está pensando no que está acontecendo, talvez em casa, talvez com o vô e com a avó, que o vô e a avó estão passando por uma situação de saúde, uma dificuldade. Então são possibilidades que podem acontecer com criança. Mas uma coisa que eu vejo frequentemente é o contexto da mudança hormonal com o princípio do começo dos sintomas, muitas vezes para as mulheres, porque fibromialgia, em geral, se fala que de 10 pessoas, de 7 a 9 são mulheres. Então, ou seja, de 1 ou até 2 podem ser homens com um sintoma de fibromialgia, mas a maioria são as mulheres. Se uma mulher passa a vida toda passando por submissões, situações de incapacidade, impotência ou desvalorização, talvez a vida toda ela se sinta que ela não tem energia para confrontar, porque os hormônios femininos, eles dão um processo da mulher não ser tão impositora ou confrontante, porque a prioridade para a mulher é proteger a família. Então é melhor ceder, me submeter a situações para que eu não tenha um perigo. Por exemplo, se houver uma ruptura, uma separação, e agora o que eu vou fazer? Às vezes eu não tenho trabalho, ou eu não tenho que me dê suporte. Isso tudo no inconsciente, uma preocupação. Ou como é que vão ficar os meus filhos? Será que eles vão sofrer? Será que não vão? Então, às vezes eu prefiro me submeter ou aceitar umas situações para evitar um transtorno maior. Só que não quer dizer que ela aceita completamente, ela talvez engole, baixa a cabeça, aceita algumas situações em se submeter, mas talvez fique engasgada ainda com aquilo. E esse remoer aquela situação do esposo agressivo, o esposo violento, o esposo que não dá suporte, não está presente quanto eu gostaria, ou o esposo que gasta todo o dinheiro e a gente não tem nada para os nossos filhos, mas que eu fico ali naquela situação, ou esposo que trai, e às vezes eu me sinto ali naquele contexto de desvalorização, mas eu não posso sair da casa, o que meus pais vão achar, o que a religião vai pensar, principalmente antigamente, se eu me separar vão me chamar disso, daquilo, daquele outro, então é melhor eu permanecer nessa situação. E quando eu permaneço nessa situação, eu permaneço numa frustração. Só que qual é o detalhe? Esses hormônios femininos que geram a sensação de mais apaziguadora, protetora, quando a mulher entra na menopausa, há uma alteração hormonal. Então esses hormônios que deixavam ela mais assim, agora modificam. E essa mulher se torna um pouco mais forte. Agora eu dou conta, eu me viro, eu banco a situação. Então por isso que a mulher na menopausa, ela tende a mudar o perfil, assim como o homem na andropausa. Muda um pouco o perfil de funcionamento. E começa a agir de uma forma um pouco diferente. Então aquela mulher que se submetia a tudo na vida agora passa a não se submeter. E agora na menopausa ela é mais confrontante, ela reage às situações, ou ela tanto faz como tanto fez, se você fizer alguma coisa eu vou embora e não tem problema mais. Porque agora talvez os filhos já são maiores, agora não tem mais tanto esse processo. Mas essa mudança hormonal, ela gera principalmente esse estado de ficar um pouco mais confrontante, ela de tomar um pouco mais a ação. E quando ela toma ação, ela não se sente mais impotente, ela não se sente mais desvalorizada, ela não se sente mais no contexto de submissa. E aqui ela passa então a confrontar um pouco mais, ou seja, ela começa a sair do estresse. A tudo que ela viveu submissa, agora ela passa a não viver mais esse processo. E aí o sintoma começa a aparecer, porque ela sai do estresse e entra o processo inflamatório. Mas por mais que ela passe a confrontar, não quer dizer que em todo momento ela ganha disputa. Às vezes ela ainda vai ter que se submeter a situações. Então esse processo fibromiálgico, ele acaba não resolvendo completamente. Porque se fosse só entrar na menopausa, ela confrontar e agora resolver o problema, teria resolvido, já passou o passado e agora estou bem. Mas não, ela continua vivendo os mesmos picos de situação e o estresse tende a permanecer ainda. Ela sai, mas volta ao estresse, sai, mas volta ao estresse, porque ela ainda às vezes se submete, ainda ela se sente impotente, ainda ela entra em outro contexto de alteração. Esse é um dos padrões que se fala então sobre as leis biológicas com relação à fibromialgia, mas tem um outro padrão que outros profissionais falam, que é um conflito não necessariamente muscular, não articular, mas um conflito em periósteo. O periósteo é a camada inervada que envolve os ossos. E essa camada, por o contexto de inervação, acaba sendo bem sensível ao contato ou ataque. Então, quando uma pessoa vivencia uma sensação de sentir um contato físico indesejado,
abrupto, violento, incômodo, seja um ataque físico, um ataque moral ou um abuso mesmo de poder, um abuso sexual, porque às vezes o abuso se fala no contexto de uma pessoa sofrer uma relação contra a vontade, mas se pensa um pouco no contexto de que eu não queria ser tocado e fui tocado. Mas no contexto de casal também pode ser um contexto de abuso, porque às vezes eu não quero mais ter o contato, eu não quero mais ser tocada, mas o parceiro às vezes toca. Consentido muitas vezes, mas indesejado. E esse contexto de contato indesejado, onde eu tenho dor na relação, ou eu não tenho orgasmo, eu não tenho vontade nisso, pode gerar um contato indesejado. Pode ser um contato nesse contexto sexual, mas não necessariamente nesse contexto. Pode ser um contato de moral, por palavras. É como se eu me sinto sempre criticada por uma outra pessoa, pela minha sogra, ela está sempre me atacando de alguma forma, minha cunhada, ela reage sempre de alguma forma que eu não quero ir mais na casa delas. Eu não quero mais ouvir aquelas coisas, mas eu não posso. Porque eu tenho que viver aquela situação para deixar a família mais unida e harmoniosa. E aí eu continuo vivendo aquele padrão de um contato abrupto e indesejado, ou também pode ser contexto de separações abruptas, onde eu perdi uma pessoa que era muito querida para mim. Eu perdi um feto que já estava com 8 meses de gestação, perdi um filho que já estava vivo, com criança ou adolescente, que eu nunca aceitei essa separação abrupta que eu vivi. E aí, essa fragilidade em fase de estresse, enquanto eu ainda permaneço em estresse, gera uma alteração no periósteo e aí vai ter uma relação de dor e estresse. Então é uma dor na região óssea, a pessoa vai falar que a dor não é muscular, a dor é mais profunda. E essa dor mais profunda, o osso não dói, mas o periósteo, pela inervação que ele tem a dor. E essa dor mais profunda é o que é dito muitas vezes no contexto reumático. Então essa dor profunda pode ter essa sensibilidade, esse sintoma, esse incômodo para esses pacientes. Espero que você tenha entendido todas essas informações, esse contexto da fibromialgia e que tenha ficado claro cada um desses detalhes. Aqui 1 hora, às vezes a gente fala um pouco algumas coisas, algumas informações, algumas dicas, mas claro que existem muitas outras possibilidades e muitos outros pacientes que você pode analisar também. Aproveita! Compartilhe aqui com as pessoas, com os profissionais da área de saúde que você acha que eles possam se interessar, que acham interessante esse sentido emocional com relação aos sintomas físicos. Curte aqui o vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!